Boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. Meu nome é Gilson Moura Henrique Júnior. Eu sou orientando da professora Larissa Patron Chaves no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Pelotas. Eu venho aqui apresentar para vocês o projeto de doutorado A Classe Operária Vai para o Inferno, as representações da luta de classe no cinema de horror. O meu recorte temático é do ano de 1968 até 2020, quando ocorreu o lançamento do filme A Noite dos Mortos-Vivos e até o lançamento do filme Nós, de Jordan Peele. A perspectiva que nós temos do horror é que o horror tem uma formação como gênero paralela à percepção filosófica e historiográfica da formação da classe operária e da luta de classes e da ideia de consciência de classe sob perspectiva de Thompson em A Formação da Classe Operária Inglesa. E com a perspectiva também do controle da imaginação investigativa ocorrida a partir do século XVIII pela perspectiva do autor Gabriel Braga, publicado em 2020. A nossa ideia é que a sociedade e as classes passaram por mudanças culturais e estruturais que impactaram a perspectiva de tempo, corpo, ideia de trabalho e da própria relação moral entre si, e os próprios medos sociais se transformaram também nesse período. Essa perspectiva dá uma ideia que o horror como gênero ficcional se constrói ao mesmo tempo em que a classe operária se estabelece, em que a Revolução Industrial ocorre e o capitalismo se consolida. Então o horror explora as ansiedades culturais e as tensões sociais de cada época e projeta alegoricamente os medos reais no espaço controlado do cinema ou da ficção literária. As representações do horror no século XVIII até meados do século XX excluíam, no entanto, a classe operária, que nasce junto com a própria indústria, com a Revolução Industrial, e colocava ela num papel secundário, invisibilizado, em geral, sem a construção em torno dela de uma ideia de identidade em si. A partir do processo que se dá das mudanças sociais no pós-Segunda Guerra, especialmente nas mudanças da década de 60, em 68 especificamente, um ano conturbado onde ocorreu o assassinato de Martin Luther King, logo depois do assassinato de John Fitzgerald Kennedy, e durante todos os processos de revolta que ocorriam naquele período, revolta, descolonização, uma série de mudanças políticas dramáticas nos Estados Unidos e no mundo, há o lançamento do filme A Noite dos Mortos-Vivos, em que esse processo ganha um novo significado. Esse filme leva para as telas do cinema uma nova era de representação do gênero, abordando racismo, violência racial, tirando os temas das entrelinhas dos enredos. Ele inaugura um novo cinema que influencia toda a produção cinematográfica de horror da década de 70 e até hoje. Até hoje ele é referenciado. Você vê o filme em outros filmes, incluídos na tela das TVs, em filmes como Halloween, de 1978, John Carpenter, onde as crianças veem na TV, no dia do Halloween, uma representação na televisão de A Noite dos Mortos-Vivos. A nossa hipótese é que essa cinematografia de horror representa uma percepção de classe, de baixo, e coloca de forma ficcional o debate político referenciado na luta de classe. A nossa metodologia, ela reproduz uma verificação das obras em si cinematográficas, especialmente de três diretores, John Carpenter, George Romero e Jordan Peele. George Romero, inicia em 68, John Carpenter, que 10 anos depois faz um filme seminal na história do horror, que é Halloween, e Jordan Peele, que é hoje quem leva o debate antirracista para o cinema de forma peremptória, concreta, construída com um discurso enfático e que não coloca os espectadores, até sem ser negros, dentro da perspectiva do racismo. Trabalhamos com a análise de Marc Ferro, Natalie Davis, W.J.T. Mitchell, Stuart Hall e Bell Hooks para fazer uma abordagem sobre esse processo de transformação, de inclusão de temas de classe, étnico-raciais e de gênero, e produzindo uma reflexão comparativa entre a filmografia de horror nos ciclos das produtoras Universal e Hammer, e como ocorreu essa ruptura que a gente chama de guinada classista. É esse o trabalho que nós vamos apresentar para vocês. Esse é o processo do nosso resumo. Espero que gostem. Tenham uma boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo. Até lá.